Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco do pensamento de Hans Kelsen. Kelsen é um filósofo e jurista de extrema importância, porque suas obras são uma ruptura com as teorias clássicas. Por isso, ele é um marco para a teoria do direito, para a filosofia do direito, para a hermenêutica contemporânea. Hans Kelsen nasceu em 1881, na cidade de Praga, então Império Austro-Húngaro. Com 3 anos apenas, sua família se muda para Viena. Lá, então, ele vai fazer todos os seus estudos, e inclusive se formar em Direito na Universidade de Viena. Em 1920, então já com reconhecida fama, Hans Kelsen vai colaborar na elaboração da Constituição da Áustria, especialmente nas questões sobre controle de constitucionalidade. Ele insere a divisão entre o controle de constitucionalidade difuso e concentrado. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós teremos uma perseguição que vai afetar Kelsen em razão de sua origem judaica. Ele já será preterido na Universidade de Viena e, em 1940, quando o Terceiro Reich anexa a Áustria, Kelsen se vê obrigado a fugir. E ele vai para os Estados Unidos, onde inicialmente ele vai ensinar na Universidade de Harvard. E, um pouco depois, ele vai para Berkeley, na Califórnia, e lá ele vai lecionar até o fim da sua vida, quando, em 1973, ele falece. Sem dúvida que a obra mais importante de Hans Kelsen é o livro Teoria Pura do Direito, cuja primeira edição foi escrita em 1934, mas que depois Kelsen revê, trabalha profundamente no livro, principalmente com a finalidade de responder às críticas que ele sofreu. E vem, então, a segunda edição, completamente reformulada, em 1960. O objetivo da teoria pura do direito é conferir autonomia ao direito, ou seja, fazer com que o direito se torne distinto de outras áreas do conhecimento. Por isso, teoria pura. O objetivo é separar a teoria do direito de outras teorias, de outras ciências. Para isso, o direito, então, deveria assumir uma metodologia própria, um método próprio, para que ele realmente se tornasse um saber científico. Então, a intenção principal de Kelsen é analisar o direito do ponto de vista positivo, inserindo um método próprio de análise e aplicação, que seria o método dogmático. Com isso, ele não pretende saber qual é o fundamento do direito, o que é um direito bom ou justo. Ele pretende responder à questão sobre o que é e como é o direito. Tudo isso a partir de um pensamento dogmático. No prefácio à primeira edição de 1934, Hans Kelsen explica esse objetivo. São suas palavras. Há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos da ciência natural. Uma teoria jurídica consciente da sua especificidade, porque consciente da legalidade específica de seu objeto. Logo, desde o começo foi meu intento elevar a jurisprudência, que aberta ou veladamente se esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. É importante aqui nós destacarmos que o uso da palavra jurisprudência está naquele sentido de ciência do direito, que é tão comum aos estudos teóricos ainda hoje, e que acompanha o sentido da palavra jurisprudência lá do direito romano. Também a colocação aqui da ciência do direito como uma ciência do espírito, ou seja, como uma ciência abstrata, como uma ciência que não tem um objeto corpóreo e que vai se dedicar a uma análise
a priori. Por tudo isso, a gente já começa a entender que a teoria pura do direito pretende conduzir o leitor ao mundo da norma, porque esse é o objeto do direito. Então, o objeto da ciência do direito não é estudar o fenômeno social, as relações sociais, a criminalidade, é estudar a norma jurídica. O direito se relaciona com diversos fenômenos sociais, mas o seu objeto é diferente. O seu objeto é só a norma. Então, uma coisa é nós tratarmos de como o direito se relaciona com outras áreas do saber. Outra coisa bem diferente é dizer que a ciência do direito se ocupa de outros objetos do saber. A ciência do direito se detém sobre um único objeto. Então, ela não se utiliza de metodologias de outras áreas do conhecimento para descrever o fenômeno jurídico. Por isso que Kelsen dá o nome ao livro de teoria pura. Não se trata de um direito puro, mas de uma teoria pura. Porque, embora o direito conviva com diversos fenômenos e sofra influência de outras áreas do saber, a ciência do direito deve ser uma ciência genuína, uma ciência própria, uma ciência que não se confunde com outras ciências. Por isso, ela deve estudar a norma e não os valores externos ao direito. Por isso que, na obra Teoria Pura do Direito, Kelsen faz a diferenciação entre direito e moral, direito e ciência, direito e religião, para que não haja a confusão do próprio objeto jurídico. Bem, é também interessante perceber como que direito e ciência do direito são elementos diferenciados, são formas diferentes de pensamento, de tratamento. Porque quando nós falamos de direito, nós estamos falando do dever ser. Nós estamos falando de uma ordem que prescreve, de uma ordem prescritiva, de um conjunto de dever ser. Por isso que o direito é vinculante, é imperativo. Seus comandos serão assim, serão ordens. Já a ciência do direito é aquela que se dedica a analisar, a estudar o direito. Por isso, ela não tem a mesma natureza prescritiva. O seu estudo é muito mais enunciativo, propositivo, na medida em que aquilo que é resultado do trabalho do cientista do direito não é vinculante. Ele tem ali a intenção, sim, de analisar o direito, mas apenas para conhecê-lo, descrevê-lo, propor sentidos e até tentar convencer de que um sentido é melhor do que o outro. Mas o que ele faz não é vinculante, não tem imperatividade. Também é interessante fazer a diferença entre o direito e as demais ciências. Porque as demais ciências, quando elas analisam seu objeto, elas têm uma natureza descritiva, elas se voltam para a descrição de um objeto que existe no mundo real. Então, se nós pensarmos na biologia, na química, na física, nós veremos exatamente isso. Como essas ciências se detêm sobre objetos da vida, sobre o ser, e fazem descrições, no intuito precípuo de buscar a causa dos fenômenos. Ou seja, o que rege as ciências naturais e mesmo as ciências sociais é o princípio da causalidade. A intenção é explicar a causa de um determinado fenômeno. Por isso, a ligação entre causa e consequência é fundamental nessas ciências. Diferente do direito. Porque o direito, como um objeto de estudo, ele não vai descrever, ele vai prescrever. E a ciência do direito vai acabar também assumindo
um caráter um pouco diferente, porque ela não pretende apenas descrever a causa dos fenômenos, mas sim descrever um sentido da norma para que esta resolva conflitos. Então, mesmo se nós analisarmos a ciência do direito, nós veremos uma diferença para as outras ciências. Enquanto o direito é o objeto da ciência do direito, acaba que a ciência do direito também tem uma tarefa de contribuir para a decidibilidade de conflitos, embora não faça de maneira vinculante. Então, o direito se volta para a decidibilidade. O direito é dever ser. O direito pretende influir no comportamento para resolver conflitos. A ciência do direito também tem essa natureza de contribuir para a própria solução dos conflitos. Então, acaba que ela também sofre uma influência desse dever ser, embora não seja vinculante. Além disso, o direito não busca a explicação das causas de um fenômeno. A sociologia jurídica, sim, muitas vezes ela quer saber a causa de determinados acontecimentos sociais. Mas o direito não tem essa intenção, porque ali nós temos apenas um sentido de imputação, ou seja, de atribuição de consequências jurídicas. Imputar é o que rege o direito. O princípio da imputação é o norte, diferente do princípio da causalidade, que norteia as ciências naturais e sociais. A norma jurídica, como objeto da ciência do direito, ela sempre vai ser um dever ser. Um dever ser que, como tal, vai prescrever uma determinada conduta, permitir uma conduta ou mesmo conferir a alguém o poder de realizá-la. Mas é interessante aqui a oposição de Kelsen às teorias clássicas anteriores a ele, que não falavam sobre a norma jurídica, falavam sobre a lei. A lei era o direito. Lei e norma não se confundem. E Kelsen faz esse alerta na teoria pura do direito, para dizer que a lei é uma das espécies de norma. Então, norma jurídica é o gênero, a lei é uma das espécies. E existem várias espécies. Nós podemos pensar nas leis, nos decretos, nas medidas provisórias, mas também devemos pensar na sentença, no contrato, no ato administrativo, porque todos estes têm esse caráter de dever ser. A sentença é um dever ser que normalmente se volta para uma situação concreta, mas de todo jeito ela é um dever ser. O ato administrativo, a mesma coisa. Por isso não há, entre essas várias espécies de norma, uma diferença qualitativa. Todas são normas, todas são imperativas. Mas há sim uma diferença quantitativa, já que, à medida em que nós temos normas hierarquicamente superiores, nós teremos aí um âmbito de liberdade mais restrito, à medida que nós estamos embaixo da pirâmide, mais amplo na medida que nós estamos em cima da pirâmide. Ou seja, as normas hierarquicamente superiores, elas são elaboradas por autoridades competentes que têm uma liberdade bastante razoável para fazê-las, posto que terão como limites apenas as normas acima destas que eles estão elaborando. Então, por exemplo, se nós pensarmos qual é a diferença entre a lei e uma sentença. Olha, a lei é tão dever ser quanto uma sentença. No entanto, a autoridade que faz a lei, o legislador, ele tem um âmbito de liberdade, um grau de liberdade maior ao fazer a lei do que o juiz ao prolatar a sentença. Porque quando o legislador faz a lei, ele se submete aos limites da Constituição. Quando o juiz prolata uma sentença, ele o faz tendo como limite todas as normas superiores a ele. Não apenas a Constituição, mas também a lei,
decreto. Ou seja, diversas normas são limitadoras da sua atuação. Por isso que uma sentença tem já uma determinação prévia maior do que a determinação da própria lei. O que confere, então, o âmbito de liberdade maior para quem está no topo da pirâmide, para a autoridade que elabora as normas hierarquicamente superiores. Já aquelas que estão na base da pirâmide têm menos liberdade. Daí Kelsen falar que a diferença entre a sentença e a lei é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Norma jurídica, obviamente, para Kelsen não se confunde com a moral. Ele adota o princípio da neutralidade, que é um princípio básico do positivismo jurídico. A norma jurídica, são palavras de Kelsen, pode ser considerada como válida, ainda que contraria a ordem moral. Por quê? Porque o que dá juridicidade a uma norma não é o seu conteúdo moral, mas a sua forma. A observância do procedimento, as limitações que a própria autoridade competente possuía. Além disso, se nós submetermos o direito à moral, nós vamos submetê-lo a uma ordem que é completamente relativa, porque ela trata de valores, e valores são relativos. Não é possível, então, que nem o direito, nem a ciência do direito trabalhe com a moralidade, segundo Kelsen, como um critério para a aplicação ou interpretação do direito. Ainda mais porque o direito precisa de uma base absoluta de aplicação. Ou ele é aplicado ou ele não é. Ele não pode ter uma base relativa de aplicação. E a moral traz essa relatividade. Por isso que o cientista do direito não vai fazer a análise do que é moralmente aceitável, do que é justo, do que é bom. Ele vai conhecer e descrever as normas de maneira objetiva, sem aprová-las, sem reprová-las. Essa não é a tarefa dele. Então, pode sim haver outras ciências que fazem esse tipo de julgamento, mas não o direito deve fazê-lo. A filosofia do direito, talvez, a ética, aí sim cabe julgamento, esse tipo de julgamento. No direito, não. A avaliação do direito tem que ser uma avaliação de validade. Bem, depois dessa exposição inicial, em que Hans Kelsen diferencia o objeto do direito de outros objetos, ele passa a falar de duas perspectivas do fenômeno jurídico. Ele aponta, inclusive, um erro das teorias clássicas, porque ele vai dizer que as teorias clássicas do direito, elas sempre analisaram o direito de um único ponto de vista, de uma única perspectiva. Somente a perspectiva estática era considerada, mas o direito deve ser analisado em duas perspectivas. A perspectiva estática é aquela que toma o ordenamento como um conjunto de normas jurídicas em vigor, e por isso vai fazer a avaliação do lícito e do ilícito, e, consequentemente, aquele que descumpre o dever ser deve responder, então, perante a ordem jurídica. Por isso, a análise da responsabilidade, a análise das sanções, a análise dos direitos. Então, a perspectiva estática é a perspectiva da norma isolada, não da norma sendo aplicada, não da norma sendo interpretada. Essa seria a perspectiva dinâmica, que concebe o sistema jurídico como um conjunto de atribuições, prerrogativas e autorizações. Percebam que aqui a ênfase está nos poderes dinâmicos que a norma concede, a própria competência. Por isso, a análise do processo jurídico, de todo o procedimento, é o procedimento de aplicação, é o procedimento de interpretação. Não é a norma estaticamente considerada. Nessa análise dinâmica, a gente percebe as normas interagindo. E,
consequentemente, a questão da validade normativa, que é fundamental na teoria de Kelsen. Então, a validade é uma análise dinâmica, é uma análise que parte de uma perspectiva de aplicação do direito, e não de uma perspectiva estática. Essa validade, ela sempre, no direito, decorre do próprio direito, porque a validade de uma norma está em outra norma. A validade da norma não está em um fato. A validade da norma está em outro dever ser. Porque se o fundamento do dever ser passa a ser o ser, eu retiro do direito a sua genuinidade. Ou eu insiro no direito um elemento que lhe é externo, um elemento que não pertence ao seu próprio mundo. Porque o direito é o mundo do dever ser. Então eu não posso vincular o direito a um ser. Porque se eu assim faço, eu insiro no direito um objeto que não é dele, um objeto estranho a ele. Por isso que para que uma norma seja válida, vinculante, ela não pode ser explicada por um fato. A validade dela advém de uma outra norma, de um outro dever ser. E assim sucessivamente. A validade da sentença pode estar no decreto, que estará válido em razão de uma lei, que estará válido em razão da Constituição. Por que a validade da norma está na norma superior a ela? Ora, porque há uma competência que foi atribuída pela própria norma superior a uma autoridade inferior, para que ela fizesse, para que ela procedesse à elaboração normativa. Então, nós temos aqui sempre essa ideia de que a Constituição concede poderes ao legislador para fazer a lei. Que, por sua vez, concede poderes, por exemplo, aos particulares para fazer contratos. Então, todo o processo também é um processo de atribuição ou de autorização ou de colocação de prerrogativas, em que se atribui competências, poderes a órgãos para que eles possam legislar. Nada poderia ser externo ao direito. E aí, resta a pergunta. Mas o que está lá no topo da pirâmide? E depois da Constituição? O que legitima, o que dá validade para a Constituição? E Kelsen responde: a norma fundamental. São suas palavras. Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria que se fundar numa norma mais elevada. A sua validade já não pode ser derivada de uma norma mais elevada. O fundamento da sua validade já não pode ser posto em questão. Uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma fundamental. Então, percebam, toda norma posta vai ter como fundamento um dever ser, que geralmente também vai ser uma outra norma posta. E assim sucessivamente, até que se chegue ao topo da pirâmide. E ali nós não teremos um outro caminho, a não ser entender que há, acima dessa norma superior, posta, uma outra pressuposta. Estaria Kelsen aí relacionando a sua teoria ao direito natural? Não. A resposta, sem dúvida, seria não. Por quê? Porque uma norma de direito natural é uma norma que tem existência prévia. Ela faz parte do mundo do ser. E não pode o fundamento de uma norma, um fundamento de um dever ser, estar no ser. Também não é uma norma de direito natural, porque o direito natural impõe um conteúdo específico.
E a norma fundamental não tem um conteúdo específico. Ela é uma mera autorização para que a primeira autoridade legiferante faça a norma jurídica. A norma fundamental, ela é pressuposta porque todo o sistema jurídico advém de um conhecimento a priori. Logo, a gente não vai buscar um conhecimento empírico a resposta de validade desse sistema. A norma fundamental, como pressuposta que é, parte do conhecimento a priori. E sendo a priori, ela é também uma abstração, assim como todas as outras normas. Ela é também um dever ser. Então, o ordenamento jurídico positivo, positivado, ele é um sistema que se autovalida. Nós não encontramos a validade do direito fora do direito. Por isso, o pensamento dogmático é um pensamento intrasistêmico, porque ele não busca respostas fora do sistema jurídico. E o alicerce dele, o último, será a norma fundamental, como norma pressuposta. Então, nós não temos aí uma norma de direito natural, de forma alguma. Nós não temos sequer um conteúdo nessa norma fundamental, porque se ela tivesse, ela precisaria de uma outra norma superior que lhe desse também fundamentação. O que nós temos ali é apenas uma autorização. Enfim, todo esse conjunto piramidal de normas exige que aspecto estático e dinâmico se articulem, porque a gente tem que analisar a norma a partir, sim, da ideia do lícito e do ilícito. Nós precisamos saber o que acontece com o descumprimento do dever ser. Nós precisamos entender a própria validade do dever ser, a hierarquia, a correlação entre essas normas. Então, nós precisamos entender como a norma será interpretada e aplicada, de onde vem o seu próprio fundamento. E o sistema dinâmico nos dá essa possibilidade. Percebam, então, é errado dizer que no topo da pirâmide keynesiana está a Constituição. Porque acima da Constituição sempre haveria uma outra norma, uma norma que não é posta. Bem, um dos pontos altos do livro Teoria Pura do Direito é o último capítulo, um capítulo curtinho, capítulo 8º, que fala da interpretação jurídica. Nele, Kelsen dá, inclusive, um novo conceito de norma, porque aqui ele parte de uma outra perspectiva. E ele vai perceber que norma também pode ser entendida como sentido jurídico atribuído a um fato, devendo sempre, portanto, ser interpretada. Norma pode ser, inclusive, diferenciada de enunciado normativo. Porque o enunciado normativo é o texto. A norma é o que se extrai do texto. É o sentido jurídico que se dá ao texto. A interpretação é necessária porque sempre nós precisaremos de um sentido. Esse enunciado normativo precisa ser dotado de sentido, e para que ele seja dotado de sentido, nós teremos que promover a interpretação jurídica. Então, a interpretação não é uma tarefa exclusiva do juiz. Ela é uma tarefa que cabe a todos, aos destinatários da norma, a todos os agentes públicos, legislador, juiz, até mesmo a ciência do direito, que, como se dedica à análise da norma, ela também se dedica a ver quais são as possibilidades de sentido que cabem dentro do enunciado normativo. Nesse ponto, Kelsen faz uma classificação da interpretação segundo o intérprete. Ele vai dizer que nós temos dois tipos de interpretação: a interpretação autêntica e a interpretação não autêntica. A interpretação autêntica é aquela realizada por autoridade competente, ou seja, por uma autoridade que recebeu a competência para interpretar e aplicar a norma jurídica. Como o objetivo dessa autoridade é a própria a decisão dos conflitos, é a aplicação da norma, ela precisa interpretar. Essa autoridade vai precisar interpretar o enunciado normativo.
Mas quando essa interpretação é feita, a interpretação passará a ser vinculante. Ou seja, o resultado de uma interpretação autêntica é a criação de uma outra norma jurídica. É só pensar no que o juiz faz. O juiz interpreta os enunciados normativos para criar a sentença, que também terá a natureza normativa. Também será um dever ser. Ou seja, esse dever ser sentença nasce da interpretação de outras normas, mas nasce porque o juiz, como autoridade competente, é o intérprete autêntico da norma jurídica. Por isso, a interpretação dele vai produzir como resultado um outro dever ser e, como tal, vinculante será. Já a interpretação não autêntica é toda aquela atribuição de sentido que é realizada por alguém que não tem competência jurídica para tal. Então, por exemplo, a empreendida por nós, destinatários da norma, ou pelos cientistas do direito. O próprio Hans Kelsen, escrevendo a teoria pura, nada mais é do que um intérprete não autêntico. Porque mesmo que ele analise normas específicas, ele o faz no intuito de escolher um sentido. Ou para agir, tomar uma decisão sobre a sua própria conduta, ou para influir em outros, tentando, então, convencer de que um sentido da norma é melhor do que o outro. Por isso, a interpretação não autêntica, ela nunca vai criar uma norma jurídica. Ela sempre vai ser a escolha de um sentido, mas sem esse poder vinculante. Daí, nós temos uma diferenciação bastante relevante, porque a interpretação autêntica ela se dá durante o processo dinâmico do direito, durante esse procedimento de aplicação do próprio direito, já que não é possível aplicar sem interpretar. Não é possível aplicar o enunciado normativo sem atribuir um sentido a ele. Kelsen diz: a interpretação científica é pura determinação cognoscitiva do sentido das normas jurídicas. Diferentemente da interpretação feita pelos órgãos jurídicos, ela não é criação jurídica. A ideia de que é possível, através de uma interpretação simplesmente cognoscitiva, obter direito novo, é o fundamento da chamada jurisprudência dos conceitos, que é repudiada pela teoria pura do direito. Ou seja, a interpretação que o cientista do direito faz é uma interpretação não autêntica. Por quê? Porque ele tenta determinar um sentido, mas ele não tem competência jurídica. Então, ele não vai fazer com que aquele sentido por ele escolhido seja vinculante. Logo, a interpretação por ele produzida não é a criação do direito. É apenas uma proposta, é apenas uma escolha que visa convencer outros, muitas vezes. Então, a interpretação que vem da ciência do direito, ela não gera direito novo. E essa, então, seria uma das diferenças entre a teoria pura do direito e a jurisprudência dos conceitos, um movimento ainda forte quando Kelsen escreve a sua teoria pura do direito. A interpretação também pode ser vista como um esquema de sentidos que a norma traz. Ou seja, a norma é um esquema de interpretação, a norma é esse esquema de sentidos. Ela é como uma moldura que traz várias possibilidades interpretativas. Imaginem, então, uma moldura que o destinatário, o intérprete, o juiz, o legislador, vai ali verificar quais são os sentidos que cabem dentro daquela moldura. Então, o intérprete tem que conhecer os diversos sentidos. E ele vai, frequentemente, escolher um desses sentidos. Né? O juiz vai escolher ao prolatar a sentença. O legislador vai escolher um dos sentidos da Constituição ao fazer uma lei.
Nós vamos escolher o sentido de uma norma, às vezes até mesmo para obedecê-la. E a ciência do direito vai escolher sentidos também no sentido de persuadir o leitor, para que ele, lendo aquele livro, escolha também o sentido que aquele expoente acredita ser o melhor. Então, o ato interpretativo não é apenas um ato de conhecer os sentidos. Ele é um ato cognoscitivo ou cognitivo, porque ele tem que conhecer esses sentidos, mas ele também é um ato volitivo, porque o intérprete escolhe um desses sentidos. Até porque essa interpretação é uma interpretação normativa, dogmática. Ela se faz para atuar na conduta. Ou seja, ela tem uma ligação com a própria razão prática. Então, aqui, depende, sim, da vontade do intérprete a escolha de um dos vários sentidos que estão contidos nessa moldura. A norma do escalão superior não pode vincular, em todas as direções, sob todos os aspectos, o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior, ora menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato. Percebam que nessa moldura, então, não há apenas um único sentido. Porque a norma de escalão superior não consegue restringir a ponto de só deixar um sentido. Ela sempre deixará mais de um sentido. Porque a própria linguagem gera essa divergência semântica. Por fim, é interessante nós fazermos a análise de dois elementos que comumente são falados na filosofia do direito: a justiça e a segurança jurídica. A justiça, para Hans Kelsen, é algo que é variável e, portanto, não é apto a determinar o que é jurídico ou o que não é. A justiça está lá no campo da moral, ela é um valor. E como valor, ela é inconstante. Kelsen vai fazer, inclusive, uma análise das várias visões de justiça ao longo da história, para demonstrar quão variável foram essas noções. Então, não é possível nós vincularmos a validade do direito a um elemento inconstante, ao elemento de justiça. Por isso, ele conclui que se não há justiça absoluta, não há sequer como descrevê-la. Seu conceito está no plano das especulações, então ela não pode guiar a aplicação do direito. Por isso que o direito é direito independentemente de ser justo ou injusto. Por fim, a segurança jurídica, que comumente se atribui a Hans Kelsen como uma das bases de sua teoria. Mas, na própria teoria pura do direito, nas páginas finais, ele coloca que a segurança jurídica é um valor político, um juízo que não tem conteúdo científico. São palavras dele. A interpretação jurídico-científica tem de evitar com o máximo cuidado a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre em todos os casos, uma só interpretação, a interpretação correta. Isso é uma ficção de que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal da segurança jurídica. Não há um único sentido, por isso é impossível a segurança. E ainda que fosse possível termos um único sentido, isso não seria passível de se utilizar, não seria passível o uso da segurança jurídica como argumento, já que nós estaríamos usando um argumento externo ao direito, um argumento que não pertence ao estudo do direito. Então, Kelsen não recomenda o uso da segurança jurídica
como determinante na aplicação do direito. A ciência jurídica, ela deve se ocupar do que é válido, de acordo com os critérios que o próprio sistema determina, e não com critérios externos. A segurança jurídica seria um critério externo, seria um valor político. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.